100 anos, uma história levando vida aos necessitados do amor de Deus. Para entender melhor essa história, vamos lembrar dos que vieram antes, pois fomos agraciados por Deus por ter enviado missionários para o Brasil, um lugar fértil para a evangelização. No século XIX, grupos de imigrantes americanos chegam ao nosso país. Eles deixam para trás sua terra e uma situação bastante triste, mas traziam sonhos ao Brasil. Os sonhos deles próprios e principalmente os de Deus. Nos desígnios divinos estavam o desejo de semear a palavra e de alcançar o povo brasileiro para Cristo. Eles trouxeram junto também os valores e os princípios do legado batista. E com muito trabalho, essa semente foi plantada no fértil solo do Brasil. Não acho que a junta de Richmond venha um dia a se arrepender. Dezenas de milhares estão sem Cristo. Certamente Deus tem muita gente nesta vasta multidão. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. A chama da palavra gera mensageiros poderosos aqui. Ele é alguém com A maiúsculo porque ele é sumo, supremo. O crente tem que estar preparado para pregar o evangelho da paz. Não é o evangelho da guerra, é o da paz. Eu espero que todos esta noite vieram aqui para olhar, não para um jardim de flores que não estou vendo, mas olhar para a beleza de Deus. Homens do Senhor, chamados para abençoar a nossa terra. Mas a obra missionária nasceu no coração de Deus, e é Ele quem a lidera e administra. Logo temos que olhar para a obra com os olhos e com o coração de Deus. O fato que vocês brasileiros se amam de uma maneira maravilhosa. Não temos visto este amor que vimos em vocês. Entre eles e tantos outros, grandes mulheres de Deus cooperaram para edificar o agora povo batista. Porque quando eu falar ou escrever em teu nome, enche a minha alma de gozo. Os que ouvirem teu recado não pensem num Deus marcado, mas num príncipe da paz.
e num Deus vitorioso. Em todo esse tempo, nós, os batistas, sempre carregamos nossa rica tradição doutrinária. O rigoroso labor teológico, e o amor pela Palavra de Deus. Em 150 anos, nunca fomos os mesmos, e sempre nos mantivemos para frente. Sobre os ombros de gigantes, continuamos anunciando a cada geração que Cristo é a única esperança. Somos hoje 33 convenções estaduais, perto de 15 mil igrejas e congregações, e quase 3 milhões e meio de crentes batistas. Essa é a nossa trajetória. Você é parte deste legado. E é com você que Deus fará vir novas colheitas, para que outros participem dessa nossa história. Você é o povo batista. Nós somos os batistas. Graça e paz, igreja. Eu sou o pastor Scott, sou missionário da Junta de Richmond, que por mais que 175 anos tem servido o Senhor enviando missionários ao mundo inteiro, começando em China e chegando no Brasil em 1881 com o casal Bagby, William e Anne. E eles organizaram a primeira igreja batista na língua portuguesa em 1882, fazendo expansão por meio do estado de Bahia. Chegou o trabalho em Barra, Bahia, em 1913, organizando a sua igreja, que agora existe 100 anos depois. E por isso nós damos muitas graças a Deus. E eu me dou graças a Deus pelo privilégio de ser também enviado ao Brasil pela missão de Richmond. E eu e minha esposa chegando em 1991 e continuamos atualmente aqui em São Paulo, São Paulo. Nós damos graças a Deus pelo este privilégio de falar com os irmãos nesta ocasião dos 100 anos e que Deus possa continuar a abençoar a tua igreja e multiplicar o reino de Deus através das tuas operações. Deus que abençoe. Amém. Quero parabenizar a igreja nesta data tão especial e gostaria de falar especialmente com as mulheres, porque vocês têm um papel muito importante na vida da igreja e na obra de Deus. A MCM tem sido uma bênção na mão de Deus para realizar muitas coisas em prol do reino de Deus. Nós queremos também incentivar as mulheres jovens, que a hora é sua para entrar na batalha, para participar na obra de Deus, para fazer parte do trabalho da sua igreja, para que muitas pessoas possam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Obrigada pela participação das mulheres na vida dessa igreja. E Deus, através de sua palavra, fez nascer, brotar, prosperar seu verdadeiro amor no seio da igreja nesse país, nesse lugar. Entre os anos 1911 e 1912, Deus escolhe os senhores Francisco dos Santos e Domingo dos Santos a ter um encontro com sua palavra. Um exemplar do Evangelho de João foi lido, compreendido e tocados pelo Espírito Santo. Começa então a escrita de uma história que levaria muitos a crer no Senhor Jesus. Um ano depois, em um culto na cidade de Barra, Bahia, ali pregava o pastor Augusto Carlos Fernandes, e esses dois senhores,
professam sua fé em Jesus e, diante de testemunhas, em 4 de abril de 1913, foram batizados para a honra e glória do Senhor Jesus. Através de seus instrumentos usados na evangelização e já com um grupo significativo de novos irmãos, Deus apresenta o pastor Jonas Barreira de Macedo para prover a organização desta igreja no dia 1º de novembro de 1922, no lugarejo de Zé Pereira, dentro do distrito de Brejo da Serra, oficializado pelo Decreto Estadual de 26 de outubro de 1890. E o Senhor continuou a escrever a história desta igreja. Em 1937, as mulheres formam a Organização de Senhoras, hoje MCM, Mulher Cristã e Missões. Em 1944, mudaram o templo para a localidade de União, que mais tarde faria parte do município de Avelino Lopes. Nesse local, a igreja cresceu e em 1958 é consagrado o corpo diaconal, os irmãos Anfilófio Ribeiro, Pedro Libano, Etelvino Ferreira e Ricardo Nascimento, pois um grupo de irmãos pastores vieram dar posse a esses irmãos diáconos, pois auxiliavam no ensino da palavra, serviam com literaturas, preparando os irmãos para novos tempos. Salientamos que a partir dos anos 1950, Deus chama para atuar em missões o seu servo Dante Souza Nunes, missionário da terra, contratado pela Junta de Missões Nacionais, o qual atuou à frente da igreja até a chegada do primeiro pastorado desta igreja. E ainda no mesmo período, a jovem Jacide Souza Nunes aceita o chamado do Senhor, foi para o seminário no Rio de Janeiro, Deus o capacitou e como missionária de missões nacionais, atuou nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Barra, ambas na Bahia, e posteriormente em Avelino Lopes, onde deu sua contribuição no ensino da palavra e na musicalização da igreja. Em 1961, nascia a cidade de Avelino Lopes e em 1964 o templo é transferido para essa cidade, instalada até os dias de hoje. 50 anos se passaram, 1922 a 1972. O Senhor usou vários evangelistas, pastores itinerantes, para auxiliar esta igreja e abençoar a muitos. Podemos citar os evangelistas, pastor Jonas Barreira de Macedo, responsável pela organização da igreja em 1922, pastor Antônio Ascendido Viegas, pastor Guntberg Neri Guarabira, pastor Pedro Evangelista de Souza e talvez tantos outros. Oramos a ti, ó Rei Jesus. Já na década dos anos 1970, foram tempos de evolução na vida da igreja, pois em 1973 o Senhor apresenta o primeiro pastor, devidamente ordenado, como presidente titular desta igreja, pois nos anos seguintes essa igreja se tornou referência, continuou a escrever seu legado na evangelização e no semear do amor de Deus. Consagramos todo o nosso ser a ti. É com grande alegria que participo desse vídeo alusivo ao centenário da primeira Igreja Batista de Avelino Lopes. Em 1968, sentindo o chamado para o ministério, eu e Leci, hoje minha esposa, apresentamos à igreja esse desejo e fomos enviados ao Instituto Teológico em Botirama, Bahia, onde por 3 anos nos preparamos para o serviço do Senhor, concluindo o 4º ano em Feira de Santana. Ao concluir o curso, aceitamos um convite feito pela igreja para vir pastoreá-la. E no dia 1º de janeiro de 1972, iniciamos o trabalho, tendo sido ordenado ao Ministério Pastoral em 2 de novembro de 1973. Os primeiros batismos que realizei foi em 1974. Até então, pertencíamos à Convenção Batista Sertaneja.
E neste mesmo ano de 1974, fui incentivado pelo secretário executivo desta convenção a dar assistência a uma congregação em Remanso, Bahia, o que fiz durante quase 4 anos. Em 1975, hospedamos a Convenção Batista Sertaneja e com a dissolução desta, nos filiamos à Convenção Batista Piauiense, o que foi um tanto difícil no início pela falta de convívio com os irmãos. Contudo, nos adaptamos. E, desde então, por 4 vezes, hospedamos a Convenção Batista Piauiense. Em 1981, com 78 mensageiros. Foi grande trabalho, mas Deus foi glorificado. Em 1985, um novo desafio, desta vez com 71 mensageiros. Em 1997, a Assembleia contou com 120 mensageiros. E em 2010, foram 192 mensageiros. Durante 39 anos de pastorado, tivemos lutas, vitórias, bênçãos sem medida. Abrimos congregações em Redenção e Tabolascaba, na Bahia, no Morro Cabeça no Tempo, e demos assistência no município de Juruboge, hoje Igreja Batista Efraim. Louvamos a Deus pelo que Ele nos proporcionou realizar. Batizamos cerca de 960 pessoas pela graça de Deus. E a Ele seja a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Amados e queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Avelino Lopes, querido pastor Carlos Júnior, parabéns, amados irmãos, louvamos a Deus por esse momento tão lindo na história dessa igreja. 100 anos, que história linda, uma história missionária, 100 anos proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, 100 anos anunciando que só Jesus Cristo salva. Quero cumprimentar todos os irmãos dessa amada e querida igreja, pastor Milton Monte, que está aí como orador nesta ocasião. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus, querido pastor Carlos, pela sua vida, pela liderança dessa amada e querida igreja e pela história da Primeira Igreja Batista em Avelino Lopes. Deus os abençoe, queridos. Eu quero que vocês saibam que nós, em Missões Nacionais, amamos essa amada igreja, louvamos a Deus pela existência dela e não tenho dúvida que, se depender dos irmãos, vamos continuar avançando e proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Sintam-se abraçados pela Junta de Missões Nacionais, por toda a nossa família missionária. Parabéns, 100 anos proclamando o Evangelho e vamos continuar proclamando, não somente aí na cidade, mas no estado, em todo o Brasil, que só Jesus Cristo salva. Parabéns, Deus os abençoe, estamos juntos e vamos avançar.
Prezados irmãos da Igreja Batista Avelino Lopes, que alegria poder estar participando à distância das celebrações do centenário desta querida igreja. Me lembro ainda dos idos dos anos 1960, quando meu pai algumas vezes esteve aí visitando para celebrar batismo, para celebrar ceia com os irmãos. Naquela época, ele liderava o trabalho da igreja, o irmão Dan de Souza Nunes. Também lembro da professora Jaci de Souza Nunes. Pastor Plínio foi meu contemporâneo, é meu contemporâneo, é meu contemporâneo, né? E pastorou os irmãos por quase 40 anos, se não me falha a memória. Mas eu conheci outros pastores que trabalharam com os irmãos aí, o pastor Gutenberg, né, Guarabira, o pastor Jonas Macedo, que também trabalhou com os irmãos. A história dessa igreja é muito bonita, precisa ser contada e continuada a obra que essa igreja faz nessa cidade, nesse município. Que Deus continue abençoando os irmãos nessa celebração de centenário e por muitos e muitos anos, enquanto o Senhor permitir. Um grande abraço em meu nome pessoal e em nome da liderança da Convenção Batista Brasileira. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu chego até vocês para parabenizá-los por 100 anos de organização da primeira Igreja Batista em Avelino Lopes. 100 anos não é qualquer igreja que completa, que celebra, que festeja. Venho aqui em nome dos batistas brasileiros expressar a minha alegria e desejar a vocês um feliz aniversário. Que vocês continuem firmes e constantes, sempre trabalhando na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês não é vão quando feito para o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. O legado das igrejas centenárias. Amados irmãos da primeira Igreja Batista em Avelino Lopes, qual é o legado de uma igreja centenária? Tenho participado das celebrações de vários centenários de igrejas que têm marcado a história batista no Brasil. Pois bem, qual há de ser, qual é essencialmente o legado dessa igreja aniversariante e das demais centenárias? Em primeiro lugar, um legado de firmeza e constância na obra do Senhor. Uma igreja que não tenha firmeza no Senhor, no trabalho do Senhor e constância, ela não permanece por tantos anos. Mas, em segundo lugar, é o legado de fidelidade à sã doutrina, aos princípios e doutrinas características de nossa denominação batista no Brasil. E nós damos graças a Deus porque aí, no distante Piauí, distante dos centros do sudeste e sul do país, houve uma igreja e existe uma igreja fiel ao Senhor, fiel à palavra de Deus, à sã doutrina e aos princípios de nossa fé. Mas também é um legado de amor a Jesus Cristo. Uma igreja que não ama, não permanece. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o fundador da igreja. E ele, ao fundá-la, da igreja no sentido de sua presença, através de um povo remido, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É assim, a igreja em presença tão relevante no Piauí. Que Deus abençoe a primeira Igreja Batista em Avelino Lopes e que o seu legado de firmeza, de fidelidade, de amor a Jesus Cristo seja apreendido e seja seguido, e seja recebido e vivenciado pelas demais igrejas batistas do Brasil. Amém.
Queridos irmãos e amigos, graça e paz. Eu sou o pastor Carlos Júnior Nunes de Souza, pastor titular da Primeira Igreja Batista de Avelino Lopes, e digo-lhes: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Pois gratos somos por fazer parte de uma história tão bonita, por viver esse tempo de grandes realizações. Agradeço por fazer parte na construção do legado dessa igreja centenária, buscando sempre fazer a missão, mantendo-nos firmes na fé, levando o amor de Deus aos necessitados, desafiando-os a conhecer Jesus, nosso Salvador e Redentor. Pois nessa caminhada temos sido agraciados por Deus. Contamos com 4 congregações, uma igreja filha já organizada e em breve organizaremos a segunda. E assim temos avançado para a honra e glória do nosso Deus. Em nome dessa igreja, agradecemos as felicitações dos representantes de nossa organização batista e outras representações. Gratidão ao pastor Irlande Pereira de Azevedo por nos presentear com sua breve palavra sobre o legado das igrejas centenárias, o qual somos uma delas. No decorrer desses 100 anos, foram inúmeras parcerias, foram muitos homens e mulheres de Deus que se dedicaram ao serviço do reino nesta região. Homens e mulheres que foram autodesafiados e por terem obedecido ao ID, hoje estamos plantados aqui, bem alicerçados na palavra de Deus, frutificando para o reino. A Deus toda honra e toda glória. Concluo convidando você para permanecer firme na fé, pois só Jesus Cristo salva. Ele é nossa única razão de viver até que Ele venha. Amém. Eu sou a nova geração, a Igreja da Manhã. Preciso aprender, viver, amar Jesus por toda a vida. Os pioneiros que acreditaram nas promessas de Deus. E aqueles que são fiéis recebem as bênças do Senhor. Por isso fomos agraciados com as bênçãos do Senhor. Na cidade e no campo, tua terra e teus celeiros, teus frutos e os teus rumos, benditos os teus feitos. Na cidade e no campo, tua terra e teus celeiros, teus frutos e os teus rumos,